Hoje a nossa aula vai ser sobre ETL, tá? Então, como é que a gente faz a extração do dado, como é que esse dado é transformado, como é que a gente carrega esse dado, onde a gente carrega, o porquê a gente carrega, tá? Quais são os tipos, né, de dado que a gente escreve ali, depois por que que esse dado precisa ser armazenado, como tem que ser armazenado, quem depois acessa essa informação ali do outro lado. Então, hoje a gente vai fazer uma brincadeira mais nesse sentido, tá bom? Então, indo nessa pegada, hoje a gente vai fazer aqui uma transformação de dados de arquivos, tá? Arquivos porque é algo bem mais simples, a gente vai focar aqui no conceito, tá? Mas existem outras formas de transformar outros tipos de dados, né, que não são provenientes de arquivos, tá? O arquivos que a gente fala a gente vai ingerir arquivos, mas a gente poderia ingerir dados de outras origens, como origem de bancos de dados, de APIs e uma série de outras formas por aí. Então, vamos lá, né? Vamos codar. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Qual plataforma a gente vai rodar? A gente vai fazer local, tá bom? Tá bom. Você vai utilizar qual linguagem? Python, Ah, posso assistir a aula. Obrigada. tá bom? Vamos lá, deixa eu abrir aqui então aqui a nossa ferramenta, tá? Eu acho que vocês já devem ter visto, né, a maioria falar aqui de linguagem de programação. Hoje a gente vai começar com uma linguagem que é a linguagem carro-chefe, né? Quando a gente fala de engenharia de dados, quando fala de ciência de dados, tá? Então, essa ferramenta aqui a gente vai usar para poder fazer a transformação das informações, tá? Então, vamos lá, tá? Eu tô aqui com alguns dados que são dados públicos. Hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai extrair alguns dados desse local aqui. São dados de uma empresa chamada Olist, tá? Esse aqui é o GitHub da empresa, tá? Isso aqui são dados abertos, tá, pessoal? Aqui não tem nenhum dado que seja dado ali privado, que comprometa, né, a nível de segurança e governança de alguma empresa. Isso aqui é dado que a Ulisses disponibiliza para que as pessoas possam consumir essas informações, fazer algum tipo de hackathon, fazer teste. Então, a gente vai utilizar essas informações aqui, tá? É tão tal que ela está aqui tagueada como pública. Pública quer dizer que eu posso pegar esse dado e fazer o que eu bem entender, tá certo? Então, vamos lá. Aqui nesse repositório, a gente tem alguns dados referente a vendas ali dentro, tá, do Olist. O que queremos fazer é fazer a ingestão desses dados aqui, tá? Aplicar algumas transformações, carregar essa informação e depois cruzar essas informações, tá? Cruzar essas informações para a gente obter alguns insights, tá? Claro que o foco aqui vai ser mais em gestão, transformação e carga, mas lá no finalzinho a gente vai mostrar como é que a gente extrai, né, um pouco insight dessas informações aqui. Então, eu estou num cenário hoje da seguinte forma, tá, pessoal? Esse aqui é um cenário fictício que a gente vai tratar durante esse processo aqui. O meu trabalho é extrair essas informações aqui que eu tenho nessas origens, tá? Então, o GitHub aqui é uma origem de dados, tá? Então, todo dado que a gente vai fazer a ingestão, né? Vai fazer a extração dessa informação, esse dado ele está em uma origem, tá? Eu posso muito bem extrair essa informação de um servidor, de uma empresa que esteja em qualquer lugar fora, que esteja em qualquer servidor remoto. Eu posso extrair informações de uma fonte que é uma API, né, de qualquer natureza do outro lado. Eu posso extrair dados de qualquer tipo de natureza, de qualquer tipo de origem, trazer para dentro aqui do meu processamento e aplicar as regras que eu preciso, tá? Então, vamos lá. Temos aqui, pessoal, são 7 arquivos que eu tenho aqui, tá? Então, vamos fazer a ingestão desses arquivos aqui, aplicar as regrinhas, tá? E a gente vai assim. O primeiro que eu vou carregar é desse arquivo aqui. Esse arquivo aqui, se não me engano, ele contém aqui basicamente o nome dos clientes, tá?
Então, se eu só dar um zoom aqui para vocês, ver se vocês conseguem ver melhor. Aqui, ó, vocês conseguem enxergar melhor, não é isso? Ó, aqui eu tenho informação de alguns clientes, tá? Então eu tenho aqui basicamente aqui, ó. Eu tenho aqui a cidade, eu tenho aqui o estado, eu tenho outras informações. Isso aqui é tipo um código ali, né? O código postal desse lugar. Aqui eu tenho o código do cliente aqui. Aqui eu tenho um outro código aqui que é um código único e aqui eu tenho o código do cliente. Eu preciso extrair essa informação, trazer isso aqui, tá, para a minha máquina para eu poder tratar essa informação. Como é que eu faço para poder extrair essa informação ali da origem? Tá? Então vamos lá. Eu estou com o meu programa aqui aberto, tá? Eu estou chamando esse meu primeiro programa de programa de gestão de dados e eu vou simplesmente fazer o quê? Eu vou escrever alguns códigos aqui. Pessoal, vocês conseguem ver o que eu estou escrevendo de código? Tá legível? Tá bom para vocês? Tá legível. Você está usando o Code Shell? Eu estou usando o PyCharm, Ah, tá. tá? Mas depois o arquivo você consegue abrir no VS Code, no Jupyter Notebook, você vai conseguir abrir de boa, tá bom? Ah, tá bom. Vamos lá então. Então, para fazer essa transformação de dados aqui, a gente vai fazer algo muito aqui na base do código. Então, o Python tem bibliotecas específicas, né? Tem bibliotecas especialistas para fazer transformação de dados. A primeira que eu estou trazendo aqui é uma biblioteca que eu acho que vocês já ouviram falar, que é a tal chamada de Pandas, né? Que é uma bibliotecazinha ali que a gente usa para fazer várias coisas, né? Data Science usa muito essa bibliotecazinha aqui. Então, eu vou carregar aqui o meu amigo Pandas, tá? Deixa eu só iniciar aqui o meu ambiente. Eu estou usando o PyCharm aqui, mas ele está utilizando, como eu estou utilizando aqui o notebook, aqui por baixo tem o Jupyter Notebook rodando, né? Então, eu vou conseguir aplicar esse meu código aqui, tá? Só um minutinho. Beleza, consegui importar essa biblioteca aqui para a memória e agora eu vou carregar e agora a gente vai extrair aquela informação de lá. Primeiro, eu vou dizer o seguinte, eu vou criar uma tabelinha com o nome de cadastro de clientes. Deixa eu só, aqui, cadastro de cliente. E daí eu vou chamar aqui a biblioteca, né, e eu quero ler esse meu arquivo que se encontra ali. Tá? Prontinho, esse aqui é o arquivo que eu quero ler. Mas eu vou fazer o seguinte, como o nome aqui está muito grande, eu vou dar uma organizada aqui. Eu vou chamar isso aqui de cliente. Tá? Eu vou colocar aqui e aqui eu vou só depois passar essa variável bonitinha e a gente não vai ter mais problemas. Aqui. Prontinho. Define a variável está na memória e agora eu vou carregar aquela informação ali. Bem, será que eu consegui trazer informação para cá? Legal. Olha só. Acabei de fazer a extração dessa informação que fica lá no GitHub, em algum servidor espalhado aí pelo mundo, não sei onde é que está, e eu acabei fazendo o quê? Fiz uma cópia dessa informação para minha máquina. Então, Professor, oi. entre as inclusões que você fez, não há ponto e vírgula. Cada linha é uma consulta, uma função diferente. Isso, muito bem pontuado. Vamos lá. Aqui, como eu já olhei e bati o olho aqui, ele o que faz a separação do campo é vírgula, correto? Sim. Então, o Pandas aqui, como eu não passei aqui qual é o separador, ele já fez a inferência de forma automática, tá? Ele já sabe que, por padrão, o que é vírgula, eu não preciso passar o separador. Mas se fosse ponto e vírgula, ou pipe, ou espaço, eu precisaria dizer para ele, ó, o seguinte, hoje, por padrão, se o arquivo tiver vírgula, você passa direto, eu não preciso colocar aqui o CEP, né? Uhum. Mas se for outro, tem que dizer, olha, o separador é pipe, tá? Olha, é ponto e vírgula, olha, é um espaço, olha, eu tenho uma quebra, tá? Entendi. Então, eu precisaria especificar para ele. Nesse caso, não, porque o arquivo ele já está com vírgula. Então, tipo, beleza, é o que eu já sei, Tá. tá? Então, eu vou carregar isso aqui direto.
Uma vez, pessoal, que a gente carregou essa informação, a gente precisa armazenar essa informação, tá? A gente não pode só extrair essa informação e não armazenar. A gente tem que armazenar essa informação para a gente, porque eu preciso de uma cópia dessa informação de onde eu estou fazendo essa extração. E a gente precisa agora fazer assim. A partir do momento que eu extraio essa informação da origem, a gente não aplica nenhum tipo de transformação, porque ainda não é o momento. Tá? O momento agora é extrair, pegar de algum lugar e trazer, e a gente armazena isso aqui em algum local. Tá? Como eu estou local, eu vou armazenar na minha própria máquina. Se a gente tivesse em nuvem, por exemplo, eu tivesse ali dentro do Azure, eu faria o quê? Eu salvaria dentro ali de um Blob Storage, né? Se eu tivesse no AWS, seria dentro de um S3 e por aí vai. Tá? Mas a gente vai ter uma próxima aula ali que a gente vai fazer uma coisa ali bem mais em cloud, tudo bem? Vamos lá. Uma vez que eu carreguei para cá esses dados, o que eu vou fazer? Eu vou escrever essa minha informação aqui, né, simulando como se eu tivesse um armazenamento, tá? Aqui dentro dessa pastazinha, eu vou criar uma pastazinha que eu vou chamar ela de storage, tá? Storage. Então, eu vou salvar essa informação aqui dentro, tá? E eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou utilizar o Spark aqui, tá? Eu utilizei o Pandas agora só para a gente poder pegar o arquivo lá, mas eu vou utilizar o Spark para a gente poder fazer as etapas à frente de transformação de dados, ok? Vocês já viram falar em Spark? Já Já tivemos aula com o Samuel. Ah, legal. Hoje, mas a aula prática, hands-on ou aula normal, né? Não, ele fez uns exercícios com a gente também. Legal. É esse cara que a gente vai brincar aqui hoje, tá? Deixa eu só carregar esse cara aqui. Beleza. Carregamos. Vou chamar esse cara aqui de clientes. E daí agora eu vou fazer um. Isso aqui é só um códigozinho que eu estou fazendo aqui, só para a gente poder ter esse cara dentro aqui do Spark, tá? Ok, e agora a gente precisa salvar esse dado da mesma forma que a gente extraiu da origem, tá? Como eu falei, aqui a gente não vai aplicar nenhum tipo de mudança ainda, tá? A extração do dado, né? Esse aqui não é o momento ainda da gente fazer transformação. A gente pega e traz e armazena para algum lugar. Eu vou escrever esse cara dentro desse meu diretório, tá? Então eu vou fazer assim. Eu vou pegar esse cara aqui, mas antes eu preciso organizar aqui o meu armazenamento, porque eu não quero jogar meus arquivos de qualquer jeito ali dentro para eu depois ter problema de recuperar essa informação. Eu preciso organizar umas pastazinhas no diretório para que o meu mecanismo, quando for buscar essa informação, ele saiba muito bem em que lugar estão as coisas. Então, eu vou colocar essa informação dentro de uma pastazinha chamada raw, tá? Vou criar outras aqui. Vou chamar uma aqui chamada trusted e vou criar uma outra chamada refined, tá? Então, aqui na minha ROM vai ser o dado bruto, do jeito que veio da origem, tá? E depois a gente vai falar ali nas outras áreas. Aqui eu vou salvar o dado num formato da seguinte forma, tá? Eu vou chamar isso aqui, eu vou salvar esse dado aqui no formato CSV, tá? Que é o dado do jeito que vem da minha origem. Eu preciso preservar isso daí. E agora eu vou fazer assim, save, né? E eu quero fazer onde? Quero colocar dentro dessa minha pastazinha aqui, tá? Então eu vou só pegar aqui o diretório bonitinho, pegar aqui o caminho certinho, pegar aqui o caminho, tá? E vou colocar aqui, ó, clientes, tá? Esse aqui vai ser meus dados de cliente. Beleza?
Deixa eu ver se o meu dado já está aqui. Vamos ver o que foi que aconteceu. Deixa eu ver qual diretório eu estou. Esse aqui, PyCharm. Tá, deixa eu só pegar aqui. Ok, tá aqui. Eu salvei meu arquivozinho e meu arquivozinho tá aqui. Tá? Vou fazer o mesmo desse aqui, tá? Para mais 2 arquivos, tá, pessoal? A gente não vai ler todos aqueles arquivos ali, que a gente vai levar um certo tempinho, tá? Então, eu já peguei ali basicamente as minhas informações ali que eu tenho, né, de clientes. Eu vou pegar agora uma de venda, tá? Deixa eu só abrir aqui o arquivozinho de venda, que são, venda não, né? Que são os pedidos, né? E são os pedidos que foram feitos. Então, essa tabela aqui de order, tá? E vou fazer a mesma coisa. E aqui eu tenho também a mesma coisa, é separado por vírgula, ok? Então, vou só copiar isso aqui. Aqui no meu código bonitão, eu vou organizar assim. Eu vou chamar isso aqui de pedidos, tá? Vou colocar aqui os pedidos. E aqui dentro eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho ali, eu tenho aqui para cadastro de cliente, eu tenho aqui pedidos. Pedidos de cliente. Pedidos. Tá? E aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar esse arquivo, chamar de pedidos. E vou pegar isso aqui, pedidos. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo, tá? Aula ao vivo, tem coisas realmente que não saem como a gente espera. Vamos ver se vai dar certo aqui. Tive um erro, deixa eu ver qual foi o arquivo que eu tive um erro aqui. Order, delivery. Põe um erro nesse campo. Deixa eu só dar uma olhadinha para saber o que foi que aconteceu aqui. Pessoal, dúvidas, podem ir perguntando, tá? Dúvidas, vocês podem ficar à vontade aí, tá? Deixa eu só carregar isso aqui. Qual o tipo de erro que aconteceu? Esquema. O problema que a gente teve aqui foi o seguinte. Aqui no arquivo lá que eu tenho na minha origem, eu extraí, só que ele tem alguns campos ali que o dado não veio dado faltante, tá? Então, por exemplo, eu tenho um exemplo desse cara aqui, que aqui ele não veio com informação, por exemplo, aqui, né, a ordem que o pedido foi tirado da data, tá? Então, ele veio com uma informação faltante aqui, tá? Então, como é um campo de data, né, se eu tenho informação faltante aqui, eu tenho um problema. Porque o campo está formatado por um tipo de data. Então, aqui, eu vou ter esse probleminha aqui no meio. Deixa eu só tentar contornar esse cara aqui. Tá? Pessoal, como eu falei, aulas ao vivo, tá? Então, isso aqui acontece. Vou fazer o seguinte, pessoal, para a gente ter mais velocidade aqui, eu tenho o arquivo aqui, deixa eu pegar o arquivo aqui local,
tá? Porque daí a gente vai ganhar mais velocidade aqui. Porque geralmente esses errozinhos acontecem no meio do processo, então para a gente não perder muito tempo, tá? Eu vou pegar daqui. Pegar aqui. Fazer assim. Fazer uma operação. Order. Ok. Tá? Então, se a gente for olhar aqui esse nosso pedidos, tá? Vamos ver como é que está aqui a nossa tabela de pedidos. Prontinho. Aqui eu tenho a minha tabelinha de pedidos, tá? Deixa eu só passar aqui mais um argumento, porque como eu carreguei aqui, ó, ele não entendeu o nome das colunas, tá? Então tem que falar para ele o seguinte, olha, eu tenho colunas. Esse arquivo que eu estou passando para você tem colunas. Então diz que o header, ou seja, olha, o cabeçalho existe, tá? Então considera isso para mim. Prontinho, se tudo deu certo com a passagem ali de um argumento. Ok, agora temos os nomes desses caras aqui, tá? E uma vez que a gente extraiu essa informação ali, a gente também precisa armazenar esse cara em algum armazenamento. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Que a gente fez aqui com clientes. Ok. Vou escrever essa informação, prontinho. Quando eu volto aqui, basicamente, na minha pastazinha onde eu tenho os projetos, prontinho. Eu estou com uma pastazinha com os dados de cliente e eu tenho uma pastazinha com os dados de pedidos, tá? Então, eu fiz a minha extração da informação da origem e armazenei a minha informação. Até aqui tudo bem, pessoal? Tá tranquilo para vocês? Tá, tudo bem. Só uma dúvida, professor. É, mesmo que a gente vai, vamos supor que tivesse um terceiro arquivo, a Uhum, gente deixaria todos os comandos desde o princípio, que nem, por exemplo, tinha o de cliente, depois o de uhum, pedidos, e depois, por exemplo, o de delivery. uhum. Teria toda essa sequência, tinha que deixar tudo na sequência aí, mesmo que já Isso. tivesse sido executado. Exatamente. E assim, a gente sempre tem que Tá. pensar o seguinte, né? Olha, eu preciso ter os arquivos separados, tá? Porque eu preciso depois pensar no processamento, né? Em que momento Uhum. cada arquivo desse, né, vai ser orquestrado, vai ser chamado. Então, bora pensar na seguinte lógica. Se eu tenho um programa que vai orquestrar isso, qual é a minha primeira atividade? É extrair informação. Então, esse cara vai o quê? O programa vai lá e vai chamar o arquivo, programa de gestão de dados, executa esse cara pega o dado na origem e passa salvo no meu armazenamento, ok? Aí depois o orquestrador fez essa tarefa, ele olhou e falou, agora que tem outra, que é o que? É transformar. Aí ele vai, sequencialmente, pega o de transformar. E por último, transformei, agora eu pego o resultado da transformação, que é uma carga, e vou, né, carregar essa informação em algum lugar, se é no banco de dados, em algum outro mecanismo, tá? Então a gente pensa assim de forma organizada. A gente sempre pensa assim, estou fazendo, mas depois, quando isso for executar, eu preciso entender qual a lógica que eu tenho que colocar ali para executar. Tudo bem? Ok, tudo bem, obrigada. Boa. Então, assim, aqui a gente está só com dois exemplos de duas extração, tá, pessoal? Poderia ter várias, um monte disso daqui. Aí é claro que a gente sempre tem que entender o seguinte: nesse caso aqui, são arquivos pequenos que eu estou extraindo da minha origem. Mas se a gente tiver que pensar em cenários que, nossa, eu vou ter que ingerir terabytes e terabytes de dados, aí eu preciso ter o quê? Eu preciso pensar o seguinte, bem, eu vou criar um programa para fazer aqui dos pequenos, mas quando é muito grande, eu preciso pensar na estratégia de, bem,
como esse outro cara aqui, né? Eu vou executar esse primeiro programa aqui. Mas eu preciso criar um que ele tenha uma particularidade. Eu vou extrair muita informação da origem. Beleza, o meu programa lá, ele vai executar esse primeiro cara? Vai. Mas o próximo programa, né? Ele vai demorar muito, tá? Pensando aqui, pessoal, do lado da produção, né? Existem casos que a pessoa vai extrair informação da origem que demora, sei lá, 1, 2 horas para poder extrair. Por quê? A informação que eu estou pegando do outro lado é imensa, é gigantesca. Tá? Então eu preciso separar isso daqui. Ah, tudo aquilo que é carga pequeno, posso colocar no arquivo só, não tem problema. Ah, mas aqui tem um cenário que a informação é muito grande. Opa, eu preciso pensar na estratégia de como é que eu vou extrair essa informação. Ok? Então tem essas variações aí, tá? Então, ok, né? Como a Márcia bem falou aqui, a gente criou um primeiro programa para fazer aqui a ingestão da informação. Já fiz a ingestão, o dado já está aqui, ó, dentro do meu armazenamento. Agora eu preciso começar a transformar essa informação. Bem, uma vez que eu fiz isso daqui, agora eu vou fazer o quê? Eu vou criar um outro programa no qual eu vou extrair, aliás, não extrair, eu vou transformar esse dado. Então, eu vou chamar aqui de programa transforma dados, tá? Mas aqui, agora, depois que eu extrair, eu tenho dois carinhas aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Tá? Eu vou criar um cara desse aqui para cada objeto daquele ali. Primeiro eu quero um só de clientes, tá? Porque eu vou fazer algumas transformações ali, eu posso escrever muito código, então eu quero fazer primeiro só o de cliente, tá? Mas eu já vou também deixar aqui a transformação pro de vendas, tá? Eu vou só copiar esse cara aqui. A gente vai poupar tempo. Clientes, eu vou chamar aqui de pedidos. Prontinho, tá? É isso que eu vou fazer agora, tá? Então, primeiro a gente vai dar uma olhada ali no de cliente, a gente vai aplicar algumas transformações, tá? Bem, eu já tenho a informação do meu cliente no meu armazenamento. Agora eu preciso recuperar essa minha informação, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lá no meu diretório, tá? Deixa eu só pegar aqui o lugar que está aqui o meu cliente. Tá? Vou só pegar aqui o lugar do meu cliente aqui. Vou carregar aqui para dentro, tá? Se tudo não der errado, ok, eu carreguei aqui a informação de clientes, tá? E que, por sinal, a informação de cliente veio aqui com o cabeçalho aqui sem as informações, tá? Agora, vamos adicionar aqui o option, tá? Vou dizer o seguinte, olha, esses meus arquivos, eles têm cabeçalho. É, mas por algum descuido, a gente, na hora que foi escrever as informações da extração, a gente esqueceu o cabeçalho, tá? Mas não tem problema, a gente consegue fazer essa transformação por aqui? A gente consegue. Agora, bora lá. A brincadeira agora que vai ficar interessante, tá? Se eu voltar nesse carinha aqui, né, por exemplo, deixa eu só voltar novamente aqui. O do cadastro aqui que eu tenho, tá? Deixa eu só ver aqui quais são o nome das colunas que eu tenho ali. Aqui. Então, o que que eu vou fazer? Aqui, a primeira transformação que eu quero fazer é, olha, minha tabela não tem nome de coluna, eu quero colocar o nome dessas colunas. Então, o que que a gente faz? A gente faz assim. A gente vai criar um novo objeto já que vai receber essa transformação. Então, eu vou colocar aqui, ó.
cliente com colunas, tá? Esse nome aqui, pessoal, vocês podem colocar um nome que vocês bem entenderem, tá? Nomenclatura que vocês entenderem. Vocês só não podem esquecer qual é o propósito desse cara. Eu estou colocando aqui que vai ser cliente com colunas, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Clientes, tá? E eu vou chamar uma função que vai fazer essa transformação das minhas colunas. Então, eu olhei aqui para esse cara e falei, cara, onde for underline C0, vai passar a se chamar qual nome? Deixa eu só pegar essa colinha aqui, tá, pessoal? Onde for aquele nome ali, eu quero dar um nome mais bonito. Eu quero dar um nome assim mais... Como é que eu posso dizer? Um nome mais adequado. Poxa, olhei, e o primeiro campo aqui se chama Customer ID. Poxa, mas Customer ID, eu quero um nome assim mais, sei lá, eu vou colocar aqui, ó, código cliente, código do cliente, tá? Isso aqui vai ser o nome da minha primeira coluna, tá? E onde for C02, eu vou voltar aqui. E onde for C01, C1, eu vou chamar isso aqui de... Qual é o nome que eu tinha lá? Customer ID. Eu vou chamar de código único, tá? Pessoal, eu vou dar aqui uns nomes aleatórios, tá? Código único, vai se chamar assim. E onde for underline C2, eu vou chamar esse cara aqui de código postal, vai, vou chamar assim, tá? E onde for aqui underline C3, eu vou chamar isso aqui de cidade, tá? Vou chamar isso aqui de cidade. E o último aqui que eu tenho, que é o C4, vou chamar de estado. Ok? Isso aqui vai ser o nome da minha transformação. Tá? Bom, já que é isso, a gente agora vai executar e saber se realmente a gente tem um novo conjunto de dados com o nome dessas colunas. Tá? Então, essa aqui vai ser a minha primeira transformação. Vamos lá. Se nada errado, tá? Cria aqui. Olha o que aconteceu. Fizemos uma transformação, né? Antes tínhamos esse nome aqui que a gente não entendeu, mas se também tivesse o nome original a gente quisesse mudar, a gente usou o quê? A gente chamou uma função especializada do Spark e falou, olha, seguinte, eu quero te usar para fazer uma transformação. Onde tiver o nome tal, eu quero que seja esse. Então, aqui você se sente Deus, né? Então, olha, onde está assim, vai passar a se chamar isso aqui. Então, independente do tamanho do nome que eu colocar aqui, ó, digamos que eu quero um nome gigantesco aqui. Tá, pô, tudo bem. Rodei aqui. O que eu determinar ali, ó, é o nome que vai ser, tá? O que eu colocar aqui vai ser o nome, tá bom? O único cuidado aqui, pessoal, que tem que ter, porque assim, como é nome de tabela, não deixa espaço, tá? A gente não pode escrever o nome assim, ó, código do cliente, ou código do cliente com traço, não. Sempre ou você deixa o nome todo junto, ou você separa aqui, ó, pelo underline, tá? Essas aqui são as melhores práticas, tá bom? Então, sempre ter muito cuidado com isso daqui. Executei, prontinho. Eu estou agora com um novo objeto já transformado, tá? Então, eu já estou com essa transformação bonitinha aqui, tá? Poxa, mas agora eu preciso fazer um outro tipo de transformação. O nome da cidade não tá legal, tá tudo com nome minúsculo. Eu quero colocar tudo para caixa alta, tá? Eu quero padronizar. Ó. Eu tô olhando aqui, o estado tá com caixa alta, tá tudo em maiúsculo. Eu também quero fazer essa cidade. Como é que eu faço? Faremos uma nova transformação a partir desse objeto já transformado. Então, eu vou chamar o meu próximo objeto de cliente
tá? Nome, cidade, caixa alta, tá? Pessoal, são nomes aqui que eu estou colocando, tá? Lá vocês colocam o nome, a nomenclatura que vocês bem desejar. Então, como isso aqui é uma aula didática, eu vou colocar alguns nomes engraçados. E o que eu vou fazer? Eu vou chamar essa mesma função aqui, tá? Pessoal, só um ponto. Existem várias funções aqui dentro, via programação, que você pode utilizar para fazer transformação de dados. Aqui eu estou falando só das mais simples, tá? Porque eu acho que é importante, tá bom? Existem outras que você pode, de repente, essa função que não atende você, eu quero criar as minhas próprias, né, específicas ali. Então, você pode ficar à vontade para fazer o que você bem desejar. Então, as etapas mais à frente, a gente vai aprender a utilizar outras funções ali. Vou continuar aqui. Então é o seguinte, olha, fulano, é o seguinte, eu estou com o nome de uma coluna ali que eu não gostei, eu quero mudar isso ali. Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar o meu nome de coluna atual, tá? Aliás, a coluna que eu quero é a coluna de cidade. Eu quero pegar e colocar tudo para caixa alta. O que que eu faço? Eu vim aqui dentro e existe uma funçãozinha mágica chamada upper. Upper é uma função que eu passo um campo, todo nome que existir nesse campo, independente do tamanho, eu transformo tudo para maiúsculo, tá? É isso que eu quero, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, cidade. Prontinho. Com a cidade aqui, eu já vou executar o que eu quero. Será que vai funcionar? Olha, funcionou, mas espera aí. Cadê as outras colunas, né? Eu fiz a transformação, mas as outras colunas desapareceram. Por quê? Porque aqui na minha declaração de transformação, eu só estou falando de cidade. Então, se eu não descrever as outras colunas também que eu tenho, eu vou criar um novo data frame só com aquilo que eu transformei. Né? Então, eu preciso repetir essa informação aqui. Tá? Então, eu vou só pegar e colocar na ordem que eu quero. Tá? Então, vamos fazer assim. Eu vou deixar na mesma ordem que eu tenho ali original. Então, eu vou pegar o mesmo campo ali, como eu não vou transformar, mas deixa ele quietinho ali na ordem que eu quero. Tá? E aqui eu só coloco o códigozinho que eu preciso. Vou colocar aqui, ó, upper. Prontinho. E vou só repetir, olha, como está transformando, eu quero que o nome continue sendo cidade. Parece que temos um erro. Ele falou o seguinte, código A, aqui eu comi o C de código, então ele já reclamou, olha, eu não consegui encontrar esse campo, tá? Prontinho, olha que maravilha. Eu estou com a mesma ordem de antes, né? E agora, ó, toda a informação, deixa eu só colocar aqui, se eu só expandir essa coluna aqui, vou dar aqui um truncate igual a false. Acho que agora ficou melhor, não ficou? Olha só. Tô com todos os nomes de cidade para caixa alta. Olha só que legal. Eu acabei de fazer uma transformação. Aí a pergunta que fica, tá, professor, mas o meu arquivo original eu modifiquei? Não. Por quê? Porque quando eu fiz a leitura dele lá, eu trouxe uma cópia dele para cá para eu poder fazer o que eu quero. O original continua lá. O original continua aqui na minha pastinha, tá? Eu estou mexendo em pedido. O original está aqui. Por quê? Ele está armazenado num outro local. Entende? Esse aqui é o dado fiel do jeito que eu capturei da origem. Tá? Então, o que eu trouxe para cá foi o quê? Uma cópia. A menos que depois eu resolva escrever em cima do que já existe, aí eu perco o quê? O meu backup original. Tá? Mas aqui eu estou trabalhando em memória. Eu fiz só uma cópia e estou trabalhando aqui. Mas em algum momento eu vou ter que escrever, né? E armazenar isso aqui em algum lugar. Tá? Então aqui eu fiz uma transformaçãozinha bem simples, bem simples. Aí vai surgir uma nova pergunta. Mas, professor, e se eu quiser criar uma coluna que não existe, mas eu quero criar uma coluna onde eu tenho o nome da cidade
e do estado junto. É possível fazer isso? Eu consigo fazer isso aqui agora? Consigo. Eu posso usar essa mesma transformação aqui para fazer as duas coisas. Ah, mas então como é que eu faço? Bem, a gente pode unir esses dois caras, tá? Então, eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso pegar, tá? Esse mesmo campo aqui, tá? E posso juntar com outro campo, tá bom? Então, a gente usa assim, ó. Tem uma funçãozinha chamada WPS concat. Concat de concatenação. Aliás, eu não vou fazer isso aqui nessa linha, senão eu vou ter problemas, tá? Vou manter essa transformação aqui, por questão de lógica. Até também, pessoal, porque a gente tem que imaginar o seguinte. Cada regrinha de transformação dessa daqui, a gente está fazendo uma transformação no conjunto inteiro. Imagina que eu estou aqui com esse meu dataset aqui com, sei lá, 50 gigas. O certo é fazer uma transformação para cada vez em cima de um conjunto de dados. Quando você começa a colocar muita transformação, do lado que vai ser processado, você vai começar a alocar mais memória, tá? Vai começar a alocar mais memória e daqui a pouco o sistema cai, porque não vai ter recurso para processar. O certo é você colocar uma regrinha por vez e você vai transformando. À medida que o programa vai pegando aquele transformando, quando termina, ele dá uma aliviada, ele vai pegar outro, ele vai fazendo assim até o fim, você vai conseguir fazer ali sua transformação sem gerar nenhum tipo de gargalo ali, de gargalo ali para o mecanismo que vai processar, tá? Aqui nesse caso, a gente vai fazer o quê? Vamos criar uma nova transformação. Só que aqui nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer o seguinte, olha, cidade e estado junto, tá? Vai ser uma nova coluna que eu quero criar. Então, eu vou pegar o mesmo data frame que eu tenho ali, vou chamar a minha mesma função que eu tenho ali, e agora eu vou fazer a minha transformação, tá? Poxa, mas qual função que eu uso aqui? Pessoal, simples. Temos a documentação do programa e a documentação do programa é o nosso amigo, tá? Então, vamos procurar aqui uma função que vai ajudar a gente nisso aqui, tá? Pessoal, só um ponto muito importante, tá? É meio que impossível a gente ter todos esses comandos na nossa cabeça. Mas a documentação da ferramenta é para fazer o quê? Para nos ajudar, tá bom? Então, isso é a coisa mais comum do mundo. Toda ferramenta vai ter a sua documentação para ajudar a gente. Então, né, vou aqui na documentação do Spark e vou procurar aqui uma função que me ajuda a unir dois campos. Tá? Então, tem uma funçãozinha aqui que eu uso muito no meu dia a dia, que se chama... deixa eu pesquisar ela aqui, eu acho que é de concatenação deixa eu ver aqui. É de concatenate. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, ó. Concat, WPS. A função está dizendo o seguinte, olha, você precisa passar dois argumentos e o que você quer fazer. Ah, legal. Vou só pegar esse códigozinho aqui e vou colocar aqui na minha regrinha. Então, eu vou fazer assim, ó. Qual é o primeiro campo que eu quero pegar? Olha, é cidade. Qual é o segundo campo que eu quero pegar ali? Ah, é o estado, né? Essa nova informação, ela vai ter um espaço? Não, eu quero que ela tenha um tracinho, né? Entre cidade e estado vai ter um tracinho. Tá? Legal, mas eu aprendi uma coisa da última vez, que eu preciso repetir os campos, correto? Senão eu vou ter probleminhas. Então, nesse caso aqui, eu posso optar por o seguinte, olha, eu quero manter os campos originais ali, mas eu quero um novo campo onde eu quero esses dois caras juntos, tá? Então, é o que eu vou fazer. Ok? É o que eu quero fazer. Será que isso aqui vai dar certo? Bem, não sei. Vamos lá, vamos executar. Olha que legal.
Estou com um novo campo aqui, mas tem um problema. Eu não dei um nome para o campo. Olha só como é que o nome veio muito zoado. Eu não dei o nome para o campo. Então, o nome veio aqui um negócio muito ruim. Então, eu preciso sempre ter essa atenção, tá? A ferramenta vai fazer o que tem que fazer, mas eu preciso especificar o máximo. Isso aqui eu vou chamar, né? Vou dar um nome para isso aqui. Bora chamar aqui de endereço, vai. Eu estou colocando um nome aqui qualquer, tá? Então, quando eu executar isso aqui agora, prontinho. Olha que legal. Eu tenho um novo campo chamado endereço, onde eu estou juntando a cidade com o estado. Eu tenho um novo campo, tá? O que eu acabei de fazer aqui? Existe um conceitozinho dentro da engenharia de dados que a gente fala de enriquecer o dado. É o que eu estou fazendo. Por quê? Porque a minha tabela original, ele só veio com essas informações aqui, ó. Tá? Ó, acho que até a cidade a gente esqueceu, né? Eu esqueci aqui de Eu colocar ia aqui. falar isso agora. Meio que ia passar batido aqui. Bora lá. Prontinho. Ou seja, eu enriqueci por quê? Além dos dados que já existiam, o que foi que eu fiz? Eu estou gerando uma nova cidade a partir do dado que já existe. Ok? E assim eu posso fazer o que eu quiser mais ali para frente. Eu posso depois fazer uma série de combinações. É algo bem parecido ali, pessoal, com Excel. Sabe quando você tem dois campos que você quer criar um novo e você arrasta? Entende? Só que aqui você tem um controle da programação do que você quer fazer, tá? Ou seja, gerei um novo campo aqui chamado endereço. Prontinho. Aqui dentro, tá? Desse cadastro de cliente, é só o que eu quero. Então, eu quero salvar o dado novamente. Tá pronto, bora dizer assim, né? Porque eu já mudei o nome aqui, tudinho, já criei um novo cara que eu vou usar lá na frente. Então, isso aqui, a gente fez aqui porque isso aqui precisa existir para, no próximo passo, isso aqui vai ter um propósito. Então, fez o quê? Eu adicionei uma nova informação que não existia. Beleza, então agora eu quero salvar a minha informação. Então, deixa eu só pegar o códigozinho que eu já tinha anteriormente aqui. Eu vou salvar essa minha informação. Tá? Então, aqui eu vou dizer o seguinte, olha, esse aqui é o meu último data frame transformado, e eu agora vou armazenar esse cara aqui num outro formato diferente, tá? Pessoal, na próxima hora a gente vai falar dos formatos de dados, tá? Que vai ser mais aqui para esse escopo, tá bom? E agora é o seguinte, como eu já tenho, né, o meu dado aqui aqui nessa camada de armazenamento, eu não posso sobrescrever no que já existe. Aqui tem o meu backup original. Eu preciso mandar para uma outra pastinha. Eu preciso armazenar esse dado. Esse dado foi o quê? Transformado. Porque o dado entrou aqui do jeito que ele veio, que eu capturei na origem, só que aqui ele sofreu transformação. Por quê? Porque a gente mexeu na coluna, né? Colocou tudo para caixa alta, adicionou novas informações. Então, isso aqui sofreu uma transformação, tá? Legal. E agora eu vou salvar esse dado aqui dentro desse diretóriozinho que eu vou chamar de Trusted, tá? Ok, vamos lá então. Perfeito, tá tudo certo. Agora eu vou fazer esse mesmo procedimento que eu quero aqui nos pedidos, tá? Já fiz a parte de cliente, tá prontinha, do jeito que eu quero, do jeito que eu vou precisar um pouco mais ali na frente. Agora eu quero fazer a mesma coisa ali para o pedido. Então, eu vou só pegar novamente aqui e vou colocar aqui. Pedidos. Tá? O professor, o outro eu acho que salvou como pedido ao invés de cliente, hein? Oi, será? Será que eu fiz essa bobagem? Deixa eu ver aqui. A gente tá no outro. Não, será? Acho que não, porque aqui, ó, eu tô com o cliente pedido, né? Eu ainda não escrevi ele aqui ainda. É porque eu só copiei para cá, tá? Ah, você tá falando aqui o nome do documento? Aí embaixo, ó, a gente é, Deixa eu na ver. hora que foi juntar tudo e salvar lá para o Trusted, saiu como pedido aqui, ó. Ah, verdade.
Boa observação. É clientes, né? Boa observação. Já pensou? A gente muda o nome na hora de recuperar, tem outra coisa ali? Imagina a confusão ali dos engenheiros quando for recuperar essa informação. Imaginem. Muito bom. Obrigado, tá? Eu nem tinha visto isso daí. Deixa eu só ver aqui. Então assim, como a gente tem de clientes, esse aqui é o errado, né? Esse aqui tá sobrando, tá? A gente agora tá com certo ali dentro. Beleza, vamos lá. Fizemos a mesma coisa, então eu vou só pegar aqui, pessoal, alguns comandos que já tem ali, para a gente não ter esse retrabalho, tá? Deixa eu ver aqui. A ferramenta, de vez em quando, ela resolve me entristecer. Beleza. Vou pegar aqui a minha parte de pedidos, mas aqui eu vou mudar para pedidos. Prontinho. Se tudo não der errado, executo aqui. E já estou fazendo errado, né? Pedidos. É o mal do copia e cola, tá? Ok, deixa eu dar uma olhada como é que está o pedidos. Pedidos aqui tem muita coisa, tá? E parece que a gente teve problema também na hora de fazer o quê? Do cabeçalho, né? Porque na hora de salvar não especifiquei se ele ia salvar o cabeçalho. Mas tudo bem. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali. Então vamos lá, tá? Só aproveitando o código que eu já tenho aqui no outro, para a gente ir um pouco mais rápido, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Eu já tenho umas colunas com uns nomes bem estranhos ali, tá? E agora eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só pegar ali o do... Acho que é ingestão que eu peguei. E eu quero só olhar qual é o cabeçalho. É pedidos, né, que a gente está falando? Prontinho. Tá aqui, pedidos. Vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui. Acho que não veio tudo. Pegar aqui. Deixa eu ver se agora eu consigo. Ok. E agora aqui a gente vai fazer o quê? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez ali, né? A primeira coluna ali está dizendo que é o C1. Ele está dizendo ali que já é aqui, ó, código do pedido, né? A gente pode dizer o seguinte, olha, onde fosse, é a mesma coisa, tá? Então, onde for aqui o C1, o C0, vai ser código do pedido, tá? Onde for aqui, por exemplo, Customer ID, aqui é o código do cliente, tá? Onde for aqui Order, eu tenho aqui o quê? Status do pedido. Status do status do pedido. E aqui eu tenho aqui que é o momento que foi feito o pedido, né? A compra, na verdade, né? Compra, pagamento, acho que é pagamento. Vou colocar aqui uns nomes aqui que eu vou chutar aqui da cabeça. Vou chamar aqui de pagamento, chamar assim, tá? Hora do pagamento, tá? Vou chamar assim. O outro vai ser ali, hora da aprovação, tá? Sei lá, imagina que do outro lado o cara pagou no Pix, no cartão, então o sistema lá grava a hora, né? Que acontece essa operação ali do outro lado. O outro vai ser assim, order, delivery, eu acho que isso aqui é data, acho que deve ser alguma coisa, questão de data de entrega, né? De fornecedor, alguma coisa assim. Vamos dizer assim, tá?
Previsão de entrega fornecedor, vai. Fornecedor. O outro aqui a gente vai ter C5, que vai ser aqui... Sei lá, eu vou chutar aqui, tá, pessoal? Possível data de entrega. Vai. E a gente tem aqui o C6. É o último C6? É. Data estimada de entrega. Eu acho que é só isso, né, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que é isso, tá? E aqui a gente vai dizer assim, olha, pedidos. Pedidos com colunas que vêm de pedidos. Vamos só ver se isso aqui realmente funcionou. Vou dar aqui um show. Truncate igual a false. Professor, Oi? tem dois C4, duas colunas 4. Eita, é mesmo. 3, 4. A minha visão me traindo aqui. 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que é isso agora. Então, vamos ver. Parece que por enquanto está tudo em ordem, né? Para dizer assim. Ok. Mas agora eu estou vendo o nome aqui. Cara, esse nome aqui tá. É o status do pedido, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Porque eu acho que esse nome aqui não vai ficar legal para mim. Eu acho que eu vou ter que transformar essa informação. Então, como eu quero selecionar ali só uma coluna, eu vou pegar esse cara aqui, ó. Status do pedido. Status do pedido. Ponto, show. Olha, tem um monte aqui de status, delivery e tudo mais. Tá, o que eu quero fazer? Eu vou agrupar isso aqui, tá? Só para eu poder fazer, a gente vai fazer uma outra transformação. Vamos colocar isso aqui no português como a gente conhece, né? O status, se tá para entrega, se não tá para entrega, se, sei lá, tá em rota. Então, a gente vai mudar aqui um pouquinho as coisas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar um outro artifício aqui, tá? Para a gente poder fazer transformação de dado. Vocês conhecem SQL, não conhecem? Já ouviram dizer SQL? Sim. 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 Agora a gente vai para um outro caminho, tá? Pessoal, perceba que essa aula aqui a gente está diversificando bastante quando a gente está falando de transformação, tá? Isso aqui agora vai ser SQLzão como a gente conhece, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma view temporária, que eu vou chamar esse cara aqui de pedidos. Criei. Opa, que maravilha. E agora eu vou fazer aqui o select que eu conheço, né? O selecção que a gente conhece ali do nosso SQL. Eu vou fazer aqui, ó, select asterisk from, passo o nome aqui da minha tabelinha, e aqui eu vou dar aqui um show. E, professor, não tem problema de mesclar a linguagem tanto do Não. Python com o SQL? Porque eu vi que, por exemplo, as nomenclações que você utilizou, né, o termo as e mais, né, upper e tudo mais, é uma linguagem bem semelhante mesmo. Muda-se a forma como se Sim, coloca, né, mas é bem semelhante. sim, sim. Pessoal, só um minutinho que eu vou atender aqui, tá? Ô, pessoal, voltei. Então, o que acontece? Quando a gente está falando de Spark aqui, a gente está utilizando a API do Spark para poder fazer essas transformações aqui.
tá? Então, assim, eu consigo utilizar o Spark de duas formas. Usando aqui o código, como eu estou fazendo aqui realmente como se fosse o Python, mas eu também posso pegar o meu conjunto de dados e fazer o quê? Criar uma tabela dentro do SQL, tá? A nível de código, pode haver uma complexidade mais, por exemplo, de repente, poxa, eu tenho mais costume com SQL. Eu conheço mais SQL. Não conheço tanto Python. Você também tem alternativa, entende? No fim do dia, mas qual é mais rápida? Hoje é tudo igual, é a mesma coisa, tá? Não tem diferença, ok? Aqui, olha só, a gente vai fazer o seguinte. Eu quero fazer um agrupamento ali, porque eu descobri que tem uns nomes estranhos ali, que eu quero mudar isso aqui. Eu quero fazer uma transformação melhor. Então, aqui, ó, eu vou fazer aqui um group by. Um group by por quê? Por esse campo aqui. Olha só o tanto de nome que eu tenho aqui. Poxa, eu quero, sei lá, eu quero mudar esses nomes aqui. Para mim tá bem estranho aqui. Como é que eu faço aqui, né? Eu tenho aqui status de criação, de cancelado, né? Está em processamento, foi aprovado, né? Não foi avaliado. Será que eu consigo transformar tudo isso daqui para uma linguagem assim mais legível? Vai. Será que eu consigo fazer isso, né? Até porque de repente eu não quero ficar com esses nomes estranhos aí, vai? Eu quero ficar com outros nomes melhores aí. Tá, vamos lá. Primeiro a gente vai fazer o seguinte. A gente vai voltar aqui. Eu já tenho essa série de nomes aqui, tá? Eu vou salvar aqui no meu bloquinho de nota, tá? Então, aqui no meu bloquinho de nota, eu tô com esses nomes aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o nosso velho case. Sabe o case que a gente faz? Mas eu não posso mais cair naquele erro que eu tinha cometido antes, né? Eu preciso dessas informações, eu preciso das colunas que já existem ali para eu não ter esse problema. Então, simplesmente eu vou fazer o quê? Eu vou só repetir o que eu já tenho ali. Tá? Então, como eu copiei e colei, deixa eu tirar aqui para não ter problema. Prontinho. Se eu executar aqui, se nada der errado, ele está dizendo o seguinte, pedidos.código do pedido. Pedido. Vamos ver onde é que está o erro. Group by. Eu não tirei o group by. Então ele pediu o seguinte, olha, você quer agrupar, mas você não me disse nada. Então, vamos lá. Vamos começar. A gente vai criar, pessoal, um novo campus de status baseado num que já existe. Então, a gente vai chamar aqui uma funçãozinha aqui, seguinte, olha, onde o campo do pedido foi igual, né, ao nosso primeiro nomezinho aqui, tá? Onde for isso aqui, acho que é tipped, né? Eu quero que seja o nome aqui, ó, enviado. Ok? Aí eu vou repetindo. Eu vou repetir esse meu case aqui para todas essas condições. Tá? Então, deixa eu só repetir são 7, né, que a gente tem, 7 status. 8 status, tá? Então, eu vou repetir isso aqui, ó, 8 vezes. Tranquilo? 7, 8. Enviado. Ok. Deixa eu só finalizar aqui, onde eu vou chamar isso aqui de end e eu vou chamar isso aqui de as. Vai ter um novo campo chamado status. Se eu rodar agora, é claro que eu vou ter só o status, vai modificar apenas o campo ali onde tem esse aqui, né? Tipped.
Então, basicamente, não vai fazer o efeito que eu quero. O próximo nomezinho que eu quero aqui, ó. Ok, cancelado. O próximo nomezinho que eu tenho aqui é invoiced. 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 Faturado. O meu próximo aqui é created. Sei lá, criado, vai. Deliveries. Deliveries é o quê? Tá dizendo aqui que foi entregue. Será que é isso mesmo? Entregue. O próximo aqui, acho que é indisponível, vai. Disponível. Estamos acabando. Processing, processado. Approved, aprovado. Ok. Será que isso vai dar certo? Eu estou gerando um novo campo chamado status, tá? Bora lá? Será que vai funcionar? Eu estou fazendo só um select por enquanto, tá vendo aqui, ó? Mas eu já tenho os nomezinhos ali, ó, vocês estão vendo? Só que agora sim, agora eu preciso transformar isso aqui. O que que eu faço? Estou com o meu SQL aqui, eu vou fazer assim, ó. Olha só como é super fácil. Pedido, novo, campo, status. E agora eu vou pegar assim, ó, campo status. Ponto show. Trunc. Igual a False. Prontinho. Usei SQL para fazer uma transformação, que SQL todo mundo conhece. Ok? Será? Eu não. Será que tu fez certo mesmo? Tu consegue comparar as duas colunas aí? Eu não sei se realmente isso aconteceu. Eu tenho minhas dúvidas. Ah, tudo bem. Vamos pegar a coluna de status antiga e vamos colocar do ladinho aqui da nova. E aí, o que acharam? Estou com todas aqui. Como eu já tenho a que eu quero, eu posso fazer o quê? Vou jogar fora aquela outra. Eu não preciso dela. Não é isso? O que que eu posso fazer? Beleza, eu já tenho a minha nova de status. Então, eu quero excluir aquela nova coluna. Como é que eu faço? Eu vou chamar isso aqui, ó. Pedidos, deleta, coluna, qual é o nome lá? Status, pedido. Só que agora aqui eu vou chamar uma função que se chama drop. Eu vou agora fazer o quê? Qual é a coluna que eu quero mandar para o espaço? Essa aqui. Eu não preciso mais dela. Ou seja, eu vou estar removendo isso daqui, tá? Ou seja, essa nova tabela, eu vou levar todos os campos daqui para essa nova tabela, mas esse aqui não vai. Ah, será que vai dar certo? Não sei. É, não estou vendo mais essa coluna aqui, desapareceu. Eu removi ela. Poxa, mas legal, mas só que o status ficou lá no fim. Eu consigo ordenar esses meus dados aqui? Será que a gente consegue? Vamos usar, tipo, novamente SQL? A gente pode usar novamente SQL, não tem pedido, não tem problema. Então, vem aqui, ó. Eu vou criar uma nova, tá? Uma nova tabela aqui, que eu vou chamar de pedidos com status, tá? E vou chamar aqui o nosso velho SQL para a gente poder fazer essa brincadeira. E aqui eu vou dizer o seguinte, olha, meu amigo, seguinte,
Select from o nome da minha tabela, só que agora aqui eu quero ordenar, eu quero dizer como é que os campos vão ficar. E eu vou só fazer uma colinha do que eu já tenho aqui, ó. Tá? Só dar uma colinha. E aqui eu vou fazer o seguinte, olha. Beleza, código do pedido eu quero... mas aqui agora eu quero... Não, eu quero que o status, né, a coluna de status venha antes agora aqui. Tá? Eu quero ordenar, porque eu já estou agora no ponto agora, o meu próximo passo agora é salvar esse meu dado. Tá? Código do cliente, beleza, fica aqui. Aliás, código do pedido fica aqui. Cliente, esse cara não existe mais. Hora do pagamento, hora da aprovação, previsão de entrega, possível data, data estimada. Eu acho que tá certo. Acho que tá bom. Tá? Só que a gente já falou, opa, status não existe. Mas como assim status não existe? Mas status deveria existir. O que aconteceu? O que aconteceu? Status está aqui. O que houve? Por que de repente o status não está mais aparecendo ali? O que aconteceu, né? Onde foi que a gente se perdeu? Bora lá. Criei uma nova tabela aqui. Ok. Ele está dizendo assim, olha, cara, eu não estou achando esse campo status aí que está me pedindo. Não estou achando aqui. O que será que aconteceu? Coluna status não existe. E agora, que confusão é essa? Não é que coluna de status não existe, é que tinha uma vírgula aqui no fim. E como tinha uma vírgula, né, o programa ele avalia tudo antes de executar. Olha, se está no conforme, executa. Se tiver com algum problema, eu vou dizer que está com problema. Te resolve aí. Né? Então, eu tirei a vírgulazinha, ele entendeu. Agora sim, eu vou fazer o quê? Eu vou materializar de verdade agora, eu vou chamar de pedidos, que é o nome que eu quero que fique. Tá? Transformei. Se eu colocar aqui um ponto columns, será que a ordem das minhas colunas está correta? Prontinho, olha só como é que tá bonitinho. Se eu vir aqui dar aqui um show, prontinho, estou com minha tabela bonitinha, redondinha aqui, tá? Deixa eu só omitir esses dois campos aqui, deixa eu ver, entrega, tá? Deixa eu só pegar, campo aqui, acho que é código do pedido e código do cliente, né? Quero só mostrar para vocês aqui. É porque desse jeito aqui ele fica meio estranho. Deixa eu só tentar um negócio aqui, pessoal. Só para ver aqui uma visualização melhor. Pedidos.toPandas.read igual a 10. Acho que ficou melhor, né? Então, agora eu tenho aqui, ó, o status de cada pedido a nível de linha, hora do pagamento, da aprovação, previsão e a data da minha entrega. Tá tudo bonitinho. E agora eu vou salvar esse meu dado em um outro lugar, né? Porque eu não quero ter problemas. Então, eu vou pegar o mesmo código que eu tenho aqui, eu vou reaproveitar esse código, tá? Então, prontinho. Aqui eu vou só mudar para pedidos. Para quê? E aqui eu vou chamar de pedidos. Eu acho que agora a gente vai fazer certo, não vai? Prontinho. Salvei agora na minha outra camadazinha aqui, ó. E agora,
o ponto mais mágico disso agora é como é que a gente pega essas duas informações que a gente transformou, como é que a gente une esses dois e como é que a gente descobre por quê. Eu tenho uma tabela de pedido e eu tenho uma tabela de cliente. Será que eu consigo cruzar essas duas informações para saber o seguinte, quem foi o cliente que comprou o quê? Que pediu o quê? Tá? Quais são os estados onde eu tenho mais pedido entregue? Onde tem mais pedido que estava disponível? É agora que a gente vai agora fazer essa etapa da nossa mágica. Ok? É agora que as coisas vão começar a ficar interessantes. Por quê? Eu extraí, transformei, agora eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma informação refinada, final, para depois carregar isso. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Aqui agora, no final desse documento, a gente vai encerrar ele, tá? Eu vou criar um novo documento. E agora vai ser a nossa cartada final, tá? Vou criar um novo documento aqui, que eu vou chamar de análise de pedidos. Ok? E agora eu vou carregar minhas duas tabelinhas que eu tenho ali para a gente agora começar a fazer uma brincadeira mais divertida. Eu vou só pegar agora aqui esse cara que eu já tenho. Vou pegar esse cara aqui. E primeiro eu vou carregar ali basicamente o quê? Vou fazer aqui do zero, tá? Vou pegar ali, ó, pedidos. Vou pegar aqui spark.read.parquet. E eu vou pegar o diretório que primeiro está aqui, meus clientes. Então, meus clientes estão aqui. Clientes. Ah, acho que eu estou até pegando o lugar errado. Se não me engano, já me enganado. Pegando do lugar errado. É aqui que eu preciso. Trusted. Clientes. E o outro é pedidos. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo, igual o outro, né? Só chamou os dois, né? Exatamente. E agora a gente vai fazer o quê? Bem, agora eu preciso avançar um pouco aqui, né? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso de alguma forma, né? Depois que eu carreguei essas informações, eu preciso fazer o quê? Agora eu quero juntar, quero fazer um join entre essas duas tabelas, porque eu tenho cliente e eu tenho pedido. Agora eu quero cruzar para saber o seguinte: da minha tabela de clientes, né? Qual foi o estado, qual foi a cidade que mais comprou, né? Dentro de um período, tudinho. Então a gente consegue fazer isso. Então, novamente, a gente vai fazer o quê? A gente cria, né, duas tabelinhas aqui no nosso SQL, tá? Eu vou ter uma tabelinha de clientes, eu vou ter uma tabelinha de pedidos. Prontinho? Executei. E agora eu vou primeiro fazer uma query, né? Antes de materializar no novo componente ali, novo data frame, eu vou criar um novo, né? Eu vou só fazer um teste antes. Então, vamos lá. Vou fazer um select, onde a minha tabela principal é minha tabela de pedidos. Tá? Vou chamar essa tabela aqui de P, que vai ser o apelido que eu vou dar para ela. E eu vou fazer um left join, tá? Da minha tabela de clientes. E eu vou apelidar ela de C.
onde C ponto código é código cliente, né? Que a gente colocou lá no início. Código do cliente. Eu acho que é assim. Vai ser igual ao nome que está ali em pedidos. Se tudo não der errado, eu acho que a gente conseguiu fazer o join das informações. Vou colocar um show aqui, ó. Tá? Mas calma que a gente vai organizar para a gente tirar todos esses nomes aqui. Ah, a gente tinha feito ali com pandas, não era naquela hora? Vamos lá então, que até a visão fica até melhor. 10. Ok, ó, agora a gente tem aqui o status e ali no fim a gente tem um cliente, percebe? Olha só, como a primeira linha ali, ó, o pedido ali, ó, vem lá de São Paulo, ó, tá vendo? Então agora a gente vai dar uma enxugada nisso daqui, tá? Vamos lá. Como eu já tenho essas informações de código daqui e dali, eu vou começar a tirar um monte de coisa aqui que vai sujar a minha análise. Para mim não vai importar agora. Então, o que eu vou precisar, tá? Deixa eu só voltar aqui. Vamos pegar algumas colunazinhas antes aqui, para a gente poder fazer uma brincadeira bem mais acertada, tá? Deixa eu ver aqui. Pedidos. Pedidos. Em que etapa eu tenho pedidos? Eu acho que não é essa daqui. Eu acho que é uma de transformação, né? Que a gente fez ali. Tá aqui, pedidos. Eu vou só pegar as colunas aqui, ó. Diz que tudo são colunas aqui de pedidos, tá? Dessas colunas aqui de pedidos, né? O nosso foco é tudo que está em pedido. Olha só, do pedido, eu não me interessa mais saber, por exemplo, o código do pedido. Não me interessa saber o código do cliente. A hora do pagamento, bora pensar, hora do pagamento, hora da aprovação, possível data de entrega. Tá, vamos deixar isso daqui, tá? Isso aqui é informação do pedido. Informação do cliente, quais informações eu quero do cliente? Eu acho que vai me interessar no momento do cliente só a cidade e o estado, tá? Que eu vou colocar bem aqui, ó, cidade e estado. Tá? É só isso aqui que vai me interessar nesse momento aqui da minha análise. Tá? Então, eu já estou com um conjunto de dados aqui bonitão. Tá? Que eu tenho ali, ó, cidade e estado. Tá? Eu já estou com um conjunto de dados aqui bem legal que eu já consigo já trabalhar. Tá? Então, a primeira coisa que a gente fazer é, a gente uniu esses dois caras aqui, a gente vai fazer o quê? Bem, se a gente fez a união, vamos materializar essa transformação. Eu vou chamar isso aqui, essa tabela de análise. Tá? E a gente vai criar esse novo objeto bonitinho. Tá? Já estou com esse cara aqui, bonitão, que a gente acabou de fazer. Tá? Estou com ele pronto. Beleza, estou com uma tabela prontinha aqui para isso. Tá? Estou com uma tabela pronta agora, então, em cima dessa tabela, né, eu posso disponibilizar esses dados em algum lugar e depois, sei lá, pessoas de negócio, outras áreas podem fazer o quê? Já pega esse dado pronto para poder fazer a análise. Mas se a gente for olhar toda a jornada, a gente pegou essas informações separadas, transformou e já trouxe prontinho para as áreas de negócio. Imagina que isso aqui é uma análise que o pessoal ali de vendas precisa ter uma visão, tá? Então, aqui, quando eles pegarem essa informação, eles já vão olhar e falar, ah, aqui já está toda a informação que a gente precisa, ó, eu já tenho o status do pedido, qual foi a hora do pagamento, da aprovação, do fornecedor, está aqui a cidade, está aqui o estado, então já dá para a gente começar a fazer o quê? A entender para onde é que esses pedidos foram, o que foi que aconteceu. Tá? Então, a gente já consegue já brincar e já consegue cedular. Tá, e agora o que a gente faz? Olha, se eu já tenho uma tabela de análise pronta, eu preciso
materializar, eu preciso salvar essa informação agora em algum lugar. Né? Por quê? Porque ela agora está uma tabela prontinha, redondinha, tá? Então, eu preciso salvar isso aqui em algum lugar. Por quê? Porque me deu um trabalho ter que fazer toda essa parte aqui que eu preciso. Então, eu já agora estou dentro de um outro local de armazenamento que eu chamo o quê? De dado refinado. Eu já fiz algumas coisas ali, algumas etapas de transformação. Isso aqui, pessoal, é só um exemplo básico, tá? Quando a gente fala de transformação de dado, de enriquecimento, na vida real existe uma série de regras, coisas da própria companhia que definem. Isso aqui é mais um cenário aqui para a gente poder aprender, tá? Transformei esse dado, prontinho. Ou seja, essa nova tabela análise é a união, tá? Da minha tabelinha de clientes, que eu transformei bonitinha, com minha tabela de pedido bonitinha, que eu também transformei. Tá? E agora eu vou salvar ali dentro do meu local. Ufa, deu muito trabalho, vim até aqui, transformamos e fizemos um monte de coisa. Agora eu estou com minha tabela pronta para a nossa análise. Ou seja, a gente fez um trabalho de ETL bem grande aqui. Extraindo, transformamos, mudamos, escrevemos muito código. O dado passou por uma série de modificações, modificações essas que nós entendemos que foram necessárias para chegar até esse momento. E agora a gente tem a nossa etapa final. A nossa etapa final é o quê? Eu vou criar aqui um último programa. Que eu vou chamar esse cara aqui de... Aliás, esse aqui eu não vou chamar de análise, né? Eu vou chamar esse aqui de join, né? Bora falar assim. Join de tabelas. Pessoal, tranquilo? Alguma dúvida? Aí, nesse caso, toda essa mudança estrutural que você fez nos dados, você salva como uma visão? Não, você salva como uma nova tabela, né? Uma nova tabela armazenada, Tá. tá? E aí a original, ela Mantém fica lá. também como a visão 1 do... A minha original, ela tá lá. Ela continua no estado que eu capturei da origem, tá? É por isso que Entendi. aqui dentro, ó, deixa eu mostrar aqui. Eu tenho aqui, ó, o cliente e o pedido do jeito que eu peguei da origem, Ok. tá? Aí depois a gente transformou, foi para um outro lugar, que a gente modificou a estrutura, né? Você abriu outro Renomeou as arquivo. colunas, Uhum. adicionou uma nova coluna, lembra? Uhum. Foi o que a gente fez. E agora aqui nessa final, eu já vou salvar o quê? Uma tabela prontinha para análise, porque eu peguei essas duas tabelas transformadas e criei uma tabela só, tá? Então, eu tenho aqui os três estágios. Dado do jeito que eu extraí, Uhum. o dado que eu transformei, o dado que eu transformei e agora o dado pronto para ser analisado, para ser consumido, tá? Que é essa nossa etapa final aqui agora, tá? Tá. Como eu tenho uma tabela ali só, eu agora vou fazer algumas brincadeiras aqui, tá? Vou chamar aqui spark.read.parquet, que é o nosso formato ali que a gente carregou nessa tabelinha. E por último, vou entrar dentro desse localzinho aqui que a gente entendeu, tá? Vou pegar aqui um pwd, vou pegar esse diretório aqui, belezinha. Já tive um probleminha, storage, refined. Ah, acho que eu não passei o nome da pasta lá, né? Acho que é análise. Ok, e agora a gente vai fazer, né, algumas, bora dizer assim, vamos fazer aqui algumas verificações do que foi que aconteceu, tá? Vou chamar isso aqui de análise.
de pedidos. Vou chamar aqui um Spark.SQL novamente, que é a linguagem que todos nós conhecemos, né? Vou chamar aqui um Chupanda, só para a gente ter aqui uma visão geral. Sei lá, 10, vai. Pronto, e agora que eu vou rodar aqui um selectzinho bem marotinho. Vou colocar, por exemplo, análise de pedidos. Ok, se tudo não deu errado. Eu nem sei se deu certo. Acho que talvez isso aqui não vai funcionar. Deixa eu só colocar aqui o show. Tá? A primeira coisinha que queremos saber é o seguinte, olha. Eu agora preciso gerar, tá, pessoal? Isso aqui é a parte final. Eu preciso agora gerar algumas tabelas finais, tá? Que depois outros mecanismos de dentro da empresa, por exemplo, um Power BI, um Tableau, um Metabase ou um Qlik, qualquer ferramenta de visualização vai bater nessas tabelas e criar gráficos do outro lado. Tá? Então, aqui eu tenho dois cenários, né? Um cenário que eu posso criar já uma tabela pronta com dado sumarizado, ou de repente, bora dizer que do outro lado a ferramenta já pega essa tabela que eu tenho aqui e por ela já decide o que ela quer fazer. Vamos aproveitar aqui para fazer algumas análises e já criar algo mais pronto ali. Então, a primeira coisa que eu quero saber é o seguinte, olha, eu preciso agrupar, eu preciso fazer uma contagem de pedidos por estado. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço uma contagem de pedidos por estado? Primeiro eu tenho estado, tá? E daí agora eu quero fazer uma contagem de pedidos. E eu quero agrupar por estado. Group by estados. Será que vai funcionar? Se nada der errado, prontinho. E eu quero, claro, pegar aqui do maior para o menor. Tá? Group by estado. Acho que não. Vamos chamar aqui de QTD pedido. Tá? Não sei por que ele não está deixando. Group by estado 10. Tá. Estou fazendo agrupamento pelo lugar errado. Alguma coisa errada não está certa. Quantidade, pedido, alguma coisa que ele não está deixando fazer um agrupamento. Deixa eu pensar aqui. Se eu fizer só aqui pelo estado, ele consegue me dizer aqui, por exemplo, os estados que mais aqui tiveram pedidos, né? Então, São Paulo, 41 mil. Tá? Então, é muito pedido ali que a gente tem. Tá? Então, São Paulo, 41 mil É pedidos. porque a coluna estado não tem numeração descrescente. Você teria que colocar por ordem alfabética, não é? Né? Não, 10. não, eu tô querendo fazer pelo um campo. Mas só que eu coloquei aqui, ó, E não que é a deu. minha quantidade, e tá dando algum problema aqui, que diz que não consegue fazer um count aqui. Estranho. Vou fazer assim, ó. Tem uma técnica legal que a gente chama de Mas a coluna estado não é de números, é? Não, não é. Qual que é o nome da coluna que você está somando? Não, peraí, lembrei. Perdão, tá certo. O estado agrupa e o order by a gente Desce. faz o isso. Aí É a isso, quantidade lembrei. desce. Se nada der errado, Aí.
Prontinho, olha só. São Paulo e Rio de Janeiro, os caras foram super à frente em pedidos. É muito pedido, tá? Então, a gente aqui, se a gente olhar aqui por um lado aqui sobre uma pergunta, qual o estado aqui mais fez pedido? Cara, São Paulo fez bem mais pedidos. Mas agora eu começo a fazer o seguinte, tá? Mas eu quero saber do status o seguinte. Lembra do status que a gente definiu lá? Eu quero saber só de entregue. Ok? Eu quero saber só do que foi entregue. Tá errado o status. Acabei de ver. Só entregue? Olha só. São Paulo continuou com 40 mil, né? De entregue. Então eu posso fazer o seguinte. Cara, São Paulo tem 40 mil, foi 40 mil entregue, tinha 41, então ficou X ali algum status perdido, né? Então, o pedido entregue aqui para São Paulo, eu tenho isso daqui. Mas, tipo assim, égua, não ficou legal. Eu quero ver esse agrupamento da tela, eu quero o estado, eu quero o status, eu quero a quantidade. Como é que eu faço? Eu posso colocar mais um nível aqui, né? Além do agrupamento ali desse cara, eu também quero esse outro cara, tá? Tá, legal, entregue. Não, eu não quero esse filtro entregue, eu quero que você me mostre tudo aqui. Entregue realmente vai ter muita coisa, né? Então, entregue a gente vai ter uma quantidade gigantesca, né? Isso que é tudo isso daqui. Poxa, de repente eu quero, sei lá, eu quero ver só o que é cancelado. Cancelado. Minha vista já está falhando. Parece que cancelado não tem nenhum, né? Bem estranho. Por que que cancelado não tem nenhum, né? Indisponível. Indisponível aqui teve, São Paulo teve 292 aqui indisponível, tá? Sei lá, eu quero ver por cidade, vai, eu quero por cidade aqui. Quebrou porque eu não coloquei aqui. Olha, por cidade aqui, cidade, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas teve 11 pedidos com status de indisponível. Então, assim, qual é a ideia aqui, tá, pessoal? Depois de todo esse processo que a gente fez, a gente agora está no ponto de fazer análise dessa informação. Por quê? A gente fez toda aquela jornada que a gente fez, tá? Aquelas transformações poderiam ser mais, tá? Só que a gente vem com o dado já mais mastigadinho, tá? Mas existem cenários que o dado vem muito ruim do outro lado. Vem mal formatado. Aqui a gente pegou um dado assim mais estruturado. Só que existem origens de dados que eu posso vir com dados não estruturados, com uma série de dados que até chegar nesse ponto aqui da análise, a gente vai fazer muitas outras transformações e quem sabe, nossa, tem muita regra que a gente vai ter que fazer caso a caso para chegar no ponto de ter essa tabelinha bonitinha, tá? Então assim, a parte de ETL, cara, isso é uma jornada muito grande. Tá? A transformação de dados que a gente viu aqui, ó, a gente levou um tempinho considerável aqui, mas em cenários reais, né, dentro de cenário real, a gente está falando assim, de pegar dados de várias origens diferentes. Tá? Eu posso pegar dado de um banco de dados daqui, peguei, né? Eu pego numa tabela, mas aqui do outro lado eu vou pegar um CSV, um outro formato JSON, e daí eu pego informação de vários lugares e eu preciso cruzar todas essas informações, modelar para a gente chegar ao quê? Nessa tabelinha final. A tabelinha final para a gente poder fazer análise. Tá? Ou seja, a gente fez a seguinte jornada. A gente extraiu, deixa eu dar um zoom aqui. A gente extraiu a informação do jeito que veio da origem, beleza, armazenamos. Depois a gente fez o quê? Começou a transformar essa informação. A gente não pode pegar a informação que eu tenho da origem e jogar ela fora. Eu tenho que manter o backup dela. Por quê? Se um dia, pessoal, eu chegar a perder essas informações aqui, né, da camada Trust Verified, a pergunta é, de onde é que a gente pode reconstruir as informações?
A partir dessa nossa camada de backup, que é onde está o nosso dado bruto. Ok? Então, aqui eu tenho um bruto, e ela vai passando por uma jornadazinha de transformação. Se um dia eu perder tudo isso daqui, eu volto lá no meu código, rodo tudo e pego daqui, ó. Já estou com tudo aqui. Agora, se eu não tenho essa minha base de backup, o que vai acontecer? Eu perdi o dado da origem. Se de repente eu entrar em contato com o meu fornecedor, o cara fala, olha, não tenho mais essa informação aqui em backup, eu não tenho mais nada. Cadê que eu te mandei? Tá? Então, a gente fez toda uma jornada, tá? Até essa etapa final. Essa etapa final aqui, ó, já é o dado pronto para ser consumido. Tá? Essa informação que está aqui, uma ferramenta de Power BI pode já pegar essa informação aqui, que já é a tabela prontinha, já para fazer análise, fazer outras coisas. Tá? Então, a gente fez uma jornada fim a fim, aqui, quando a gente está falando da parte de ETL. Tá? A gente criou, basicamente, um arquivozinho para cada coisa. E cada arquivozinho desse aqui é um código especializado numa coisa. Transforma. Fizemos a gestão de tudo. Agora a gente uniu as tabelinhas transformadas. E agora a gente está na etapa final de análise. Ok?